Bom, gente, na aula de agora nós vamos falar sobre as equações modulares, beleza? Então, equações modulares. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte. Se eu tenho que um módulo de x vale 3, o x ele pode ser 3 ou ele pode ser menos 3, porque módulo de 3 dá 3 e módulo de menos 3 módulo de menos 3 também dá 3. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então módulo de x é igual a 3, então a gente tem que ter isso. Pode ser que isso aqui seja igual a isso positivo, ou que isso aqui seja igual a isso negativo. Tem essas duas possibilidades. Então, por exemplo, isso aqui que eu coloquei aqui, que foi bem básico, é uma equação modular, tá? Então nós vamos ter alguns tipos de equações. Cada uma nós vamos ter um tipo de resolução, um tipo de cuidado que nós temos que ter. Vamos lá. Primeiro exemplo, bem parecido com o que a gente acabou de fazer ali. Eu tenho aqui módulo de 2x menos 1 é igual a 3. Então, o 2x menos 1 que está dentro do módulo pode ser igual a 3, ou o que está dentro do módulo pode ser igual a menos 3. Então, resolvendo aqui, 2x é igual a 3 mais 1, 2x é igual a 4, x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Essa aqui, 2x igual a menos 3 e o menos 1 passa mais 1, 2x é igual a menos 2, x é igual a menos 2 dividido por 2, x é igual a menos 1. Então, a nossa resposta seriam essas duas soluções. Seria o conjunto de solução, seria menos 1 e 2. Teria essas duas respostas. Só substituir aqui o x por menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 dá menos 3. Módulo de menos 3 dá 3. Realmente, certinho. A outra resposta, x igual a 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Módulo de 3 é igual a 3. Então, realmente, a nossa resposta seria menos 2 e 1. Seria o nosso conjunto de solução. Uma coisa interessante é o seguinte, presta atenção nessa equação modular aqui. 2x menos 1 igual a menos 3. Aí o desavisado faz igual a gente fez aqui. Pô, tranquilo. Aprendi com o Edi aqui fácil. Aprendi fácil aqui com o Edi, pô. Show de bola. Então 2x menos 1 igual a menos 3, 2x menos 1 igual a 3. Errado. Isso aqui não tem solução, porque o módulo de alguma coisa nunca vai ser negativo. Então a solução disso aqui seria conjunto vazio. Então, o que está aqui tem que ser positivo. Se ele colocar isso aqui uma coisa negativa, você já sabe que a solução é conjunto vazio. Abre o olho com isso, tá? Então, se for módulo de alguma coisa igual a um número negativo aqui, vai ter que ser conjunto vazio. Não tem como você resolver. Olha o exemplo 2. É igualzinho. Pode pausar e tentar fazer agora. Vai lá. Beleza? Fez? Ó, então, você fez aqui, ó. X mais 2 igual a 3. E o x mais 2 igual a menos 3. Isso aqui pode ser igual a isso aqui positivo ou pode ser igual a isso aqui negativo, porque se o x mais 2 der menos 3, ele está dentro do módulo e vai ficar 3 também, né? Resolvendo aqui, fica x igual a 3 menos 2 dá x igual a 1. E resolvendo aqui, vai ficar x, joga o 2 para lá, vai ficar menos 3 menos 2 dá menos 5. Essas são as duas respostas. Se jogar o x igual a 1 aqui, vai ficar 1 mais 2, 3. Módulo de 3, 3. Se jogar o x igual a menos 5 mais 2, dá 3, módulo de... Aliás, dá menos 3, módulo de menos 3 dá 3 também. Então, tá certinho. Beleza. Terceira questão que a gente pode fazer é o segundo tipo de módulo. Olha, compara com o primeiro. Exemplo que a gente aprendeu. O primeiro exemplo, o segundo exemplo aqui, que era o primeiro tipo de exercício de equação modular. Era módulo de alguma coisa aqui, de uma parte... uma coisinha do primeiro grau, igual ao número, né? Agora eu tenho módulo nos dois lados. O que você vai fazer? Você vai fazer 3x menos 1 igual a 2x mais 3. Você vai tirar os módulos e vai resolver. Essa é uma opção. E a outra opção é um deles sem mexer. Você não vai mexer num deles e vai mexer no outro. Como mexer no outro? Multiplicar ele por menos 1. Trocar o sinal dele todo. Então, você vai ter as duas opções. Uma só tirando o módulo e a outra
e igualando, tirando o módulo de um e trocando o sinal do outro. Por que que você faz isso? Porque se esse cara aqui der positivo e esse der negativo, mas o mesmo valor, não importa, o módulo vai ficar a mesma coisa. Então eu fiz com eles com sinais trocados. Edi, por que que você não fez também com trocando o sinal dos dois? Se você fizer isso, você pode fazer também, mas é desnecessário, porque isso aqui vai dar a mesma coisa que isso, porque é só multiplicar por menos um dos dois lados da equação, não dá em nada. Então, esse segundo caso, quando tiver módulo dos dois lados, você vai, módulo de alguma coisa igual a módulo de alguma coisa, você vai fazer isso. Igual, tira os módulos, vai ter sua primeira resolução, ó, 3x, o 2x passa para cá, menos 2x, é igual a 3 mais 1, o menos 1 passou mais 1, então ficou x igual a 4. E esse aqui, 3x menos 1, esse aqui você troca o sinal de todo mundo, ficou igual a menos 2x menos 3. Então ficou 3x, o menos 2x passa para cá, mais 2x é igual a menos 3, mais 1. Deu 5x, é igual a menos 2. O x deu menos 2 dividido por 5. Então está aqui as duas respostas. Então você faz com um e depois faz com o outro, com um dos dois. Tanto faz trocar o sinal desse ou desse. Troca o sinal de um deles e não troca o do outro. E aí você vai ter aqui as duas respostas, beleza? Então aqui, só conferindo se eu não fiz nenhuma conta errada aqui, 2x, o menos 1 passa mais 1, então tá certinho, menos 2 quintos. Se você substituir esse valor aqui, vai dar certinho a equação, beleza? Então, são as duas coisas que você tem que fazer. Olha só isso aqui, a mesma coisa, pausa aí e tenta fazer agora. Fez, pronto, aprendeu. Então vai lá, ó, primeira coisa, fez aí, né? Igualei os dois, 3x mais 2 igual a x menos 1. Então, 3x menos x é igual a menos 1 menos 2. Então, deu 2x igual a menos 3. O x deu menos 3 sobre 2. Essa é a primeira raiz que a gente tem. Segunda coisa que a gente tem aqui. Vamos fazer agora o 3x mais 2 igual a menos x menos 1. Troquei o sinal do segundo. Então, quando tem o módulo nos dois, você primeiro faz sem os módulos, depois faz trocando o sinal de um deles. 3x mais 2 menos x, troca o sinal dos dois, hein? Mais 1, dos dois aqui dentro do parênteses que eu estou querendo dizer. Então, isso aqui ficou 3x, o menos x passa para cá, mais x, é igual a 1, e o 2 passa menos 2, né? Então, ficou 4x igual a menos 1, 1 menos 2, o x ficou igual a menos 1 dividido por 4. Então, as duas opções que a gente teria na resposta são essas duas. A resposta são esses dois valores. Esse é o segundo caso que a gente tem de equação modular. Terceiro caso. Bom, gente, então esse aqui é o nosso terceiro caso. E aí, o que ele tem de diferente? Vamos lá, vamos falar sobre esse caso aqui agora. Nesse caso aqui, eu tenho que o x mais 1, módulo de x mais 1 igual a 3x mais 2. Então, você vai fazer normal, igual você já aprendeu. X mais 1 igual a 3x mais 2, tira o módulo e faz aqui o x mais 1 igual, aí troca o sinal do segundo. Vai, Edi, mas isso aqui, você está falando que é um novo caso, mas isso aqui é igualzinho ao anterior, né? O anterior eu fiz isso, né? Sim, mas esse aqui no anterior você fez isso, mas não se preocupou. Como assim não se preocupou? Resolve aqui. X menos 3x igual a 2 menos 1. Então, vai ficar menos 2x igual a 1. X é igual a menos... Aliás, igual a 1 dividido por menos 2. O x vai dar menos meio, né? Então, tá. Esse aqui, se você resolver, vai ficar x mais 1, que é igual a menos 3x menos 2. Então, fica x mais 3x igual a menos 2 e o 1 passa a menos 1. Então, fica 4x é igual a menos 3. O x ficou igual a menos 3 quartos. Aí, então, essas aqui são as respostas. Não teve nada de diferente até agora. Tem de diferente o seguinte. Lembra? Naquele exercício lá, tem módulo dos dois lados, né? Aqui só tem módulo de um lado. Lembra quando eu falei com você que, por exemplo, o módulo de 2x mais 1 é igual a menos 3, isso aqui não ia ter solução?
Por que não ia ter solução? Porque nunca o módulo vai dar como resultado um número negativo. Então isso aqui não tem solução. Então isso que está aqui do lado do módulo aqui, do outro lado aqui do igual, não pode ser menor que zero. Ou seja, o 3x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o 3x tem que ser maior ou igual a menos 2. O x tem que ser maior ou igual a menos 2 dividido por 3. Então, o x tem que ser um valor maior que menos 2 terços. Então, tá o zero aqui, o menos 2 terços está aqui, né? Menos 2 terços está aqui. Então, o x tem que ser um valor maior que menos 2 terços. O valor de menos meio, ele está aqui, né? O meio está aqui, o menos meio está aqui. Então, ele está dentro do intervalo. Agora, o menos 3 quartos, ele está aqui, ó. Esse aqui é o menos 3 quartos. E ele está fora desse intervalo. Tanto que se você substituir o x aqui por menos 3 quartos, aqui o x por menos 3 quartos vai ficar menos 3 quartos mais 1 módulo disso é igual a menos 3 quartos. Aqui vai ficar menos 3 quartos aqui, mais 2, menos 3 quartos, mais 2. Isso aqui vai ficar 1 quarto. Vai ficar um módulo de 1 quarto, é igual isso aqui é mais 2, né? Isso aqui vai ficar menos 9 quartos, só para você ver, menos 9 quartos mais 2, faz o MMC, isso aqui vai ficar menos 1 quarto. Então, o módulo de 1 quarto ficou igual a menos 1 quarto, isso aqui é falso. Então, essa solução que a gente teve aqui, ó, tá errada. Então, o desavisado faz as duas, fala, aprendi aqui que tem que fazer assim e tal. E erra porque não conferiu se essa aqui estava dentro do intervalo. Que isso aqui tinha que ser maior ou igual a zero. Beleza? Essa é a diferença entre quando tem o módulo dos dois lados e quando não tem, né? Ó, primeiro caso, eu tenho módulo e só número do lado de cá. Só número, aí não tem que fazer conferência. Aí só se o número for negativo. Aí se for negativo, aí conjunto vazio, não tem solução. No segundo caso, tem o módulo dos dois lados. Faz igual e depois troca o sinal, né, de um deles. Quando tem um com módulo e o outro sem módulo e dos dois lados tem x, você faz igual, tirando os módulos, tirando o módulo e colocando um deles, trocando o sinal de um deles, e tem que fazer a conferência. Beleza? Isso aqui que está do outro lado do igual aqui do outro lado do módulo, tem que ser maior ou igual a zero. Então, você tem uma condição de existência aqui, para você olhar. Nesse caso aqui, ó, de novo, agora tenta fazer você, e abre o olho, né? X menos 2, deu a pausa aí, fez. Então, é isso, x menos 2 igual a 2x mais 1, e x menos 2 igual a menos 2x mais 1. Isso aqui ficou x, o mais 2x passa a menos 2x, é igual a 1 mais 2. Então, ficou menos x é igual a 3, x igual a menos 3. É a primeira aqui. Aqui ficou x menos 2 igual a menos 2x menos 1. Ficou x mais 2x igual a menos 1 mais 2. 3x é igual a 1, x é igual a 1 terço. Lembrando que isso aqui, o 2x mais 1, tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o 2x tem que ser maior ou igual a menos 1, o x tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 2. Então, a nossa solução tem que estar maior ou igual a menos meio. O menos 3 está aqui e o 1 terço está aqui. Então, o menos 3 não está na nossa solução. Então, o desavisado que esquece de verificar isso vai perder a questão. Beleza? Então, essa é a questãozinha, terceiro tipo que a gente tem. Vamos para o quarto e último tipo, que é esse aqui. Então, aqui não é módulo igual a alguma coisa do outro lado só. Tem um módulo mais um módulo e tem um número ainda no meio do caminho que não é módulo. Para fazer esse tipo de questão, você vai lembrar daquilo lá que a gente fez lá no começo da aula. Você vai falar que esse cara, ou seja, o 2x menos 3, quando ele é positivo, ou seja, quando ele é maior ou igual a zero,
Ou seja, resolvendo aqui, 2x maior ou igual a 3, x maior ou igual a 3 sobre 2. Quando isso acontecer, quando x for maior ou igual a 3 sobre 2, você vai simplesmente usar 2x menos 3. Se ele for menor do que 0, resolvendo aqui, 2x menor que 3, x menor que 3 meios, você vai trocar o sinal dele. Vai ficar menos 2x mais 3. Quando ele é negativo, você troca o sinal. Lembra disso? Então, beleza. Esse cara, x mais 2, quando ele for maior ou igual a 0, ou seja, o x for maior ou igual a menos 2, você vai simplesmente deixar x mais 2 mesmo. Se o x mais 2 for menor do que 0, ou seja, for negativo, nisso o x vai ser menor do que menos 2, você vai trocar os sinais dele. Então, vai ficar menos x menos 2. Então, os valores que a gente teve aqui, gente, foram menos 2 e 3 meios. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2, vou colocar na ordem crescente, o menos 2 primeiro e o 3 meios depois. Então, esses são os valores que a gente tem. Se tiver antes de menos 2, esse cara aqui, esse primeiro cara, que é o 2x mais 3, 2x menos 3, na verdade, ele, quando ele é maior que 3 sobre 2, ou seja, daqui para cá, do 3 sobre 2 para a direita, você usa 2x menos 3. Tudo que está à esquerda aqui do 3 sobre 2, você vai usar menos 2x mais 3. Então, aqui, antes do menos 2, esse cara aqui, você não vai usar 2x menos 3, você vai usar menos 2x mais 3. Então, aqui, eu já vou usar aqui, ó, ao invés de 2x menos 3, eu vou usar menos 2x mais 3. Agora, o x mais 2, antes do menos 2, ou seja, quando o x é menor do que menos 2, você vai usar menos x menos 2. Então, aqui, eu vou substituir por menos x menos 2 igual a 4. Você deve estar achando isso aqui bem difícil, porque é, tá? Vamos fazer mais alguns, tá? Então, aqui, antes do menos 2, esse cara aqui eu usei menos 2x mais 3 e esse outro cara aqui eu usei menos x menos 2. Resolvendo aqui, deu menos 3x, 3 menos 2 dá mais 1, igual a 4, menos 3x é igual a 4 menos 1, que dá 3, o x deu 3 dividido por menos 3, que dá menos 1. E o x igual a menos 1, ele não está antes do menos 2. Então, eu vou desconsiderar essa resposta aqui. Porque tinha que ser um valor de x menor do que menos 2. Aqui está à esquerda do menos 2, deu um x igual a menos 1. Quando eu estou entre menos 2 e 3 sobre 2, esse primeiro cara aqui, ele, se for menor que 3 sobre 2, que é isso aqui, ó, se for daqui para cá, eu vou usar menos 2x mais 3. Então, esse cara aqui eu vou continuar com menos 2x mais 3. Esse aqui agora já está maior que o menos 2. Se é maior que o menos 2, eu vou usar ele x mais 2 mesmo. Tudo isso é igual a 4. Então, eu vou vendo quanto vale cada um em cada intervalo. Então, esse aqui ficou menos 2x mais x dá menos x. 2 mais 3, 5, igual a 4. Então, fica menos x, o 5 passa para lá, menos 5, vai ficar 4 menos 5 dá menos 1. Multiplica por menos 1, x igual a 1. Esse valor de x igual a 1 está nesse intervalo do menos 2 ao 3 sobre 2? Tá. Então, ele fica como resposta. Repare que esse menos 1 ele não estava no intervalo menor que menos 2, então ele saiu fora. E quando o x é maior que 3 sobre 2? Esse primeiro vai ficar 2x menos 3 mesmo, então ficou 2x menos 3. E o segundo, que é x mais 2, bom, ele muda de valor já quando é maior que menos 2. Maior ou igual a menos 2, ele já é x mais 2. Então, aqui, maior que 3 sobre 2 é maior do que menos 2. Ele vai ficar aqui, mais x mais 2, igual a 4. Então, aqui deu 3x menos 1 igual a 4. 3x é igual a 5, que é o 4 mais 1, porque o 1 passou para lá, trocou de sinal. O x é o 5 terços. 5 terços é maior que 3 sobre 2? 3 sobre 2 é 1,5. 5 terços
é 1,666666. Então, acho que é isso, é 1,666. Então, esse cara é maior do que, aqui ó, fazendo 5 dividido por 3, dá 1, dá 3, sobra 2,06. Então já ficou maior que 1,5. Então, ele está dentro desse intervalo. Então, nossas respostas, por mais que você tenha feito aqui, o menos 1, ele não está dentro desse intervalo x menor que menos 2. Então, ele sai fora. Nossas respostas seriam x igual a 1 e x igual a 5 terços. Beleza? Vamos fazer mais uma dessa aqui agora. Vamos lá. Pausa. Tenta entender. Se você não entendeu nada, volta a ver tudo de novo. E depois volta para a próxima aqui. De novo aqui, ó, tem o módulo, tem o módulo. Para o primeiro cara aqui, ó, x mais 1. X mais 1 maior, ele vai ser maior ou igual a zero? Se ele for maior ou igual a zero, ou seja, o x for maior ou igual a menos 1, eu vou usar x mais 1 mesmo. Quando isso aqui é maior que zero, ou seja, quando isso aqui é positivo, eu uso x mais 1 mesmo. Se o x mais 1 for menor do que zero, ou seja, o x for menor do que menos 1, eu vou trocar o sinal dele. Vai ficar menos x menos 1. Esse aqui, se o x é maior do que zero, eu uso x. Se o x é menor do que zero, eu uso menos x. Esse aqui foi bem simples, né? Então, eu tenho os pontos de limite, é os menos 1 e o zero. Então, está aqui o menos 1 e está aqui o zero. Então, o primeiro aqui, ele é x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. Ou seja, daqui para cá ele é x mais 1. Daqui para cá ele é menos x menos 1. Então, como eu estou fazendo essa primeira parte, vai ficar menos x menos 1. E esse aqui do x, ele é com zero, né? Daqui para cá, da esquerda do zero, ele é menos x. E daqui para cá ele é x. Então, como a gente está falando da esquerda do zero, esse x vai ficar menos x. Então, vai ficar menos x igual a 2x mais 1. Resolvendo isso, vai ficar x menos 1 mais x igual a 2x mais 1. Menos x corta com menos x. Joga 1 para lá, vai ficar menos 2 igual a 2x. O x vai ficar igual a menos 2 dividido por 2. O x vai ficar menos 1. Bom, menos 1 eu vou considerar que está aqui, ok, né? Pode ser igual aqui. Se você substituir, aí se você vai ficar em dúvida, substitui aqui, ó. Menos 1 mais 1 dá 0. Menos o módulo de menos 1 dá 1. Então fica menos o módulo de menos 1 dá 1. Esse menos está lá fora, hein? Então por isso que aqui ficou menos 1. Porque tem esse menos fora. O módulo deu positivo, mas tinha um menos aqui fora. E igual a 2x mais 1. Ou seja, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1 dá menos 1. Então, bateu que menos 1 é igual a menos 1. Então, bateu essa aqui. Beleza. Continuando. Entre menos 1 e 0. Bom, essa aqui, maior ou igual a menos 1, ela é x mais 1. Então, a primeira vai ficar x mais 1 mesmo. Menos. Essa aqui, a módulo de x, se o x for menor do que 0, ela fica menos x. Então, ficou menos x igual a 2x mais 1. Isso aqui ficou x mais 1 mais x igual a 2x mais 1. Então, ficou 2x mais 1 igual a 2x mais 1. 2x menos 2x é igual a 1 menos 1. Então, 0x é igual a 0. X é igual a 0 sobre 0. Isso aqui é indeterminado. Tá? Então, se isso aqui é indeterminado, qualquer valor desse intervalo serviria. Sério? Sério. Olha só que legal. Pega o valor de x igual a... Pensa num número. 1 sobre... entre menos 1 e 0. Então, menos 1 sobre 7. Peguei um número qualquer. Aqui deu indeterminado. Se der indeterminado, qualquer valor desse intervalo serve. Olha que coisa louca. Menos 1 sobre 7 vai ser menos 1 sobre 7 mais 1.
menos 1 sobre 7, módulo de menos 1 sobre 7, é igual a 2 vezes menos 1 sobre 7 mais 1. Se você fizer aqui, ó, isso aqui vai ficar, aqui é o módulo, né? Então isso aqui vai ficar 6 sobre 7, que o módulo dá 6 sobre 7 mesmo. Isso aqui é menos aqui o módulo de 1 sétimo dá, de menos 1 sobre 7 dá 1 sobre 7. Então é menos 1 sobre 7. Tem um menos o módulo desse cara. Isso aqui deu 2 vezes menos 1 sobre 7, dá menos 2 sobre 7, mais 1. Menos 2 sobre 7 mais 1 vai ficar 5 sobre 7. E quanto que deu aqui? 6 sobre 7 menos 1 sobre 7? Dá 5 sobre 7, bateu certinho. Então, olha que coisa louca. Qualquer valor que você colocar entre menos 1 e 0, essa equação vai dar certinha. Olha que coisa louca, né? Inclusive o 0. Se eu botar 0, dá 0 mais 1. 1 menos módulo de 0, 0 é igual a 2 vezes 0, 0, mais 1, ou seja, 1 é igual a 1. Qualquer valor que você botar para x entre menos 1 e 0, vai dar isso. Então, quando a equação dá indeterminada, é qualquer valor. Só que esse valor estava entre um domínio aqui de menos 1 até o 0. Olha que coisa louca essa questão, hein? Bruxaria aqui, então. Beleza. Aqui, quando for maior que 0. Então, quando for maior que 0, essa aqui vai ficar x mais 1 mesmo, porque ela era maior ou igual a menos 1, ela fica x mais 1. O 0 está para lá, então fica x mais 1. E essa aqui, menos x, ela vai ficar x mesmo, porque é maior que 0, ela vai ficar menos x aqui mesmo. Menos x, o módulo de x ficou x. É igual a 2x mais 1. Resolvendo aqui, deu 2x, aliás, isso aqui cortou, então ficou 1, esse 1 passa para cá, menos 1, igual a 2x, o x deu, 2x deu igual a 0, x deu 0, que era um valor que a gente já tinha visto, né? Então, os valores, na verdade, a resolução dessa equação, a gente achou menos 1, que é esse limite aqui, e achou 0, que é esse limite aqui, e a gente viu que tudo no meio também dava resposta, por ter dado esse indeterminado aqui. Foi essa loucura aqui. Então, a resposta para essa questão não seria um valor, seria um intervalo, seria de menos 1 até o 0. Essa seria a resposta dessa questão, por conta dessa parte aqui ter dado 0 sobre 0. Mas eu queria mesmo que você abrisse o olho, era para como a gente foi montando cada uma dessas partezinhas. E foi legal ter dado esse indeterminado aqui, né? Muito legal, que eu ainda mais hoje que eu gravei uma aula sobre a equação do primeiro grau e eu falei sobre o indeterminado lá, que no indeterminado nós temos infinitas soluções, né? Então, legal, fechamos a aula de equações modulares. Esse exemplo 7 e 8 são mais pesadinhos, mas você tem que aprender a fazer, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula de equações de modular, que vai ser sobre inequação modular, e a gente vai fazer na volta. Até já!